Pessoal, boa noite. Vamos iniciar aí mais uma live hoje e vamos receber a companheira Luana de Souza, que é lá de BH, lá de Belo Horizonte, e ela vai fazer um papo aqui com a gente sobre racismo, sobre representatividade, enfim. Luana já está aqui, eu vou puxar ela já para a conversa enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, Luana. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo? Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo bem. Eu tinha entrado, só que a conexão tava meio fraca, aí eu vi de sair e voltei novamente, por isso que não tava me encontrando. Isso, apareceu a live pra mim, aí depois deu que não tava dando pra carregar. A conexão tava meio estável aqui. Luana, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho pra gente, rapidamente. Eu falei já, a gente vinha anunciando a live, eu falei que você é da Coordenação Nacional das Entidades Negras, né? Mas Isso, do aí também CONEM. tem outras áreas que você atua dentro do PT, né, membro do Diretório Nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você aqui pra gente. E, obviamente, é de BH, né? Eu estava falando agora há pouco, na conexão que a gente está fazendo aqui, Pernambuco-Minas. Bom, eu sou Luana de Souza, sou graduanda em fonoaudiologia, eu milito dentro do movimento estudantil através da universidade a qual eu faço a graduação, que é a PUC Minas. Sou militante do movimento negro desde os 16 anos, pela CONEM, né, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras. Dentro da CONEM eu milito na pasta de juventude, faço parte da Juventude Nacional do PT, eu ocupo o cargo de dirigente nacional de Relações Internacionais da Juventude do PT e sou membro do Diretório Nacional do PT. Ô, Luana, eu queria. Essas lives a gente faz, eu costumo dizer que eu estou fazendo mais para aprender, e aí a gente costuma mais ouvir do que falar. Então, assim, eu quero escutar, ouvir falar um pouco, e, obviamente, sobre esse tema que ficou tão explícito nos últimos dias, que é a questão do racismo, né? É uma questão que não Uhum. começou semana passada nem semana retrasada, mas que as redes sociais, enfim, as pessoas passaram a se mobilizar mais nessa questão nos últimos dias. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, sendo didática para a gente, sobre a questão do lugar de fala. Que as pessoas, às vezes, gostam de comentar sobre racismo, enfim, sobre tudo que engloba a comunidade negra, mas aí às vezes as pessoas não têm noção do que é isso. Então eu queria que faça um pouquinho sobre essa questão do lugar de fala para a gente poder situar as pessoas um pouquinho. Essa questão do lugar de fala ela é bem interessante, porque essa semana a gente teve o caso da Luísa Nunes, né? Que gravou aquele vídeo de 6 minutos, é, falando o que ela achava em relação ao racismo. Eu não consigo nem expressar, nem consigo, assim, não consigo é, falar, na verdade, o que, que eu senti quando eu escutei aquele vídeo. Aquilo ali representa o que, que é o lugar de fala. O lugar de fala, a gente pode resumir ele assim: se eu não sinto na pele o que a outra pessoa passa, eu não tenho o direito de falar. Do mesmo caso que eu não faço militância na questão do LGBTQI+, eu não faço militância na questão dos gordofóbicos, né, na questão da homofobia, exatamente por isso. Esse caso da Luísa Nunes, ele demonstrou realmente o que, que uma pessoa que não passa por aquele tipo de preconceito deduz na cabeça dela, né, e cria toda aquela fábula. Porque aquilo que ela falou naquele vídeo dela, inclusive, é uma fábula, né? Que ela fala Uhum. que o racismo vai continuar existindo e enquanto os negros forem o maior número de assaltantes no Brasil, que isso justifica o racismo e que é por isso que as pessoas são racistas. E quando você se coloca no seu lugar de fala, você evita causar esse tipo de transtorno para você mesmo, né? E eu acho que é bem nessa direção, assim.
Perfeito. Nesse sentido de lugar de fala, ainda ontem eu estava conversando com um companheiro nosso, e ele é do Instituto Pernambucano de Inclusão e Cidadania. Falando sobre acessibilidade, enfim, sobre a pessoa com deficiência. E aí a gente falou Uhum, da dificuldade que a gente tem de conseguir ajudar essas pessoas. Porque muitas vezes a gente acha que está ajudando, mas acaba atrapalhando e fazendo com que aquela pessoa não se sinta bem. Então aí eu uhum. quero colocar no meu, na minha posição aqui que eu estou, como é que eu, na minha condição, que eu não sou uma pessoa negra, como é que eu posso ajudar nessa luta contra o racismo? Né? Como é que eu posso colaborar com isso? Qual é o papel que a gente tem? A gente, que eu digo, as pessoas que não são negras. Uhum. Nessas últimas semanas eu também fiquei muito incomodada, né, com algumas pessoas que se mostraram a favor da causa, né, do contra o racismo, mas a gente sabe que na ação diária essas pessoas não levam isso para a vida, né? São pessoas que são racistas constantemente durante todas as ações diárias. E aí eu acho que assim, a primeira coisa é começar a leitura, né? Tem que entender como é que foi o processo de colonização no Brasil, como é que foi o processo de abolição dos escravos no Brasil, como os negros ficaram pós, o processo de abolição. A gente tem muitos artigos sobre a questão da escravidão, sobre a questão dos negros. Eu acho que assim, o primeiro passo é a leitura. O segundo passo é o que a gente postar na internet e a gente leva para a vida, né? Assim, e aí nesse sentido mesmo, lugar de fala. Por exemplo, se eu estou numa mesa que é para falar sobre racismo e eu sou branco, eu posso dar o meu lugar de fala para outra pessoa, né? E assim, escutar a pessoa que está do seu lado antes de você julgar lá, isso daí que você está falando é mimimi, né? Ah, o segurança não estava te perseguindo dentro do supermercado, você já colocou isso na sua cabeça e aí todo lugar que você entra você acha que isso acontece. Eu acho que assim, pessoas não negras, né? O principal elas conseguirem escutar o que a gente passa, conseguirem entender o que a gente sofre assim na escuta e estudar. Tem muitas séries, tem muitos filmes que são baseados em fatos reais que mostram o que a gente passa no nosso cotidiano. Então, até fazendo um vídeo no Instagram, que é aquele vídeo do privilégio, né? Aí a pessoa levanta a mão e abaixa o dedo quando aconteceu alguma coisa com ela. Aí tem uma pessoa branca e uma pessoa negra. Aí fala que já foi perseguida dentro do supermercado, que já sofreu bullying na escola pela cor da pele e pelo cabelo. E assim, aquele vídeo ele mostra o quanto a gente vive em uma sociedade machista e racista, né? Aquele vídeo mostra muito isso. E a questão do privilégio é entender também que as pessoas brancas elas têm privilégio dentro do Brasil, dentro de qualquer outro país, né? E eu acho que vai nesse sentido. Luana, já que você citou aí meio que involuntariamente o machismo também, que é um tema muito importante, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, porque você é negra e mulher, né? Então, você, além do racismo, certamente você lidar com machismo diariamente. E tu construiu uma história dentro do PT, enfim, uma história de militância política dentro dos movimentos negros. Eu queria saber que tu contasse um pouquinho da gente, se tu encontrasse muita dificuldade, muita resistência, como foi essa tua trajetória. Se, obviamente que eu imagino que desde cedo você já se deparou com esse problema do racismo, né? E do machismo também. É, isso. Eu tive a sorte de crescer em uma família de militantes. Então, eu sempre aprendi a me posicionar e entender que qualquer lugar é o meu lugar. Só que ainda na política e em todos os outros espaços, a gente tem dificuldade, além de eu ser mulher, né, ser uma mulher jovem e negra, né? A questão geracional, ela complica muito mais ainda do que o fato de ser mulher. Não complica mais do que o fato de ser negra, mas assim, na política eles entendem que o negro tem que falar de assunto de negro. Então, qual que é o lugar do negro dentro da política? Na pasta de combate ao racismo, nas secretarias de promoção da igualdade racial, antigamente, quando tinha a SEDPAC, né, o Ministério Nacional, era dentro do Ministério de Relações das questões raciais.
o nosso lugar, eles entendem que é sempre nesses lugares, né? Negro vai debater para negro, então eles ficam dentro dessas pastas. E aí, quando eu resolvo virar militante partidária, porque eu sempre falei que eu não ia ser militante partidária, eu ia ser militante do movimento negro. Só que, militando dentro do movimento negro, eu entendia que a militância partidária era necessária para que a gente conseguisse colocar nossas pautas dentro da sociedade, porque é um partido político que vai te representar dentro da Câmara dos Uhum. Vereadores, dentro da Assembleia Legislativa. E aí eu comecei a militar dentro do Partido dos Trabalhadores pela Secretaria de Combate ao Racismo. Porque naquele momento político era o lugar onde a gente tinha acesso para colocar as nossas políticas. E assim, foi batendo muito pé na porta, foi batendo muita cara também na porta e me colocando sempre, né, nessa questão. Não, eu não vou ser só a Luana que debate as questões raciais. Eu quero ser a Luana também que debate as questões raciais dentro de um cenário internacional, né? Eu quero ser a Luana que debate as questões raciais dentro do cenário nacional do nosso partido, dentro da política nacional. E eu acho que é bem isso, assim, a gente tem muito que avançar ainda na questão política partidária de esquerda, né? Dessa questão de entender também que, para além das pautas raciais, a gente pode debater outras coisas. Perfeito. Luana, eu queria que tu falasse um pouquinho, tu falou desse processo de colonização lá naquela luta fala tua. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão do racismo estrutural, para que as pessoas pudessem entender, assim, de forma mais clara do que se trata o racismo estrutural. A gente vê algumas pessoas falando sobre, mas sem nem ter tanta propriedade sobre esse tema, né? O movimento negro, ele costuma falar que o racismo ele é um plano perfeito, né? Ele começa na época da escravidão, né? Quando as pessoas são tiradas de sua terra à força e trazidas para uma terra que não era delas. E aí, quando elas chegavam aqui, elas ainda eram separadas para com que elas não conseguissem comunicar entre si. Então, eles colocavam negros que falavam de línguas diferentes no mesmo espaço, né? Para evitar o motim, evitar a rebelião. E aí, quando surge o processo da abolição, ela é uma falsa abolição, né? Porque no Brasil foi uma abolição sem reforma agrária, sem direitos nenhum. Então, os negros foram jogados na rua e aí trouxeram outras mãos para trabalhar, né? Que foram os italianos, Uhum. para trabalhar aqui no Brasil. E aí, quando a gente não tem direito nenhum, a gente passa a estar na margem, né? Então, aí que surgem os aglomerados. E aí vem o surgimento da polícia também, que a polícia surgiu nessa época, para tirar esses negros do centro do país. E aí a gente fala que o racismo é estrutural porque ele está em todas as estruturas da sociedade. Ele está dentro do emprego, ele está dentro da universidade, ele está no seu bairro, ele está em todos os espaços que a gente ocupa, né? Assim, e nessa estrutura horrível que é o racismo, ainda tem aquela questão da pirâmide, né, do salário. O homem branco recebe mais do que a mulher branca, que recebe mais que o homem negro, que recebe mais do que a mulher negra. Então, a mulher negra pode ter o mesmo estudo que o homem branco e que a mulher branca, mas ela vai ser a última da lista, então ela vai receber menos que todos eles. E aí a gente fala dessa estrutura toda do racismo por ele ser um plano perfeito. Quase 500 anos de escravidão, 130 anos da falsa abolição, e a gente sofre ele diariamente, né? E aí é isso que a gente... na década de 80 o movimento negro ele fez uma campanha que era para de matar nossas crianças, né? E aí, em 2000, a gente começou a fazer o movimento do extermínio da juventude negra, né? E aí, o racismo ele é um plano tão perfeito que quando eles perceberam que matando as crianças, e aí, quando tiravam assim, a mãe ia para o hospital para ganhar o filho, ela já saía de lá sem o útero, ela já saía de lá com infecção uterina que ela tinha que depois retirar o útero, porque o racismo ele vem com um plano que eles querem exterminar a nossa raça. Então, eles terminam através do genocídio da juventude negra, eles terminam através da morte das crianças, eles terminam através da falta do acesso à educação, acesso à saúde, saneamento básico, ao alimento. E é isso.
Tu falou da questão do genocídio da juventude negra. E uma coisa que me espantou foi que, com o caso do George Floyd, né, lá nos Estados Unidos, a mídia deu muita vazão aquilo ali e tal, e as pessoas começaram a postar nas redes sociais, enfim, teve aquela onda toda. Só que eu via muita gente que estava postando naquele momento do George Floyd, que, tipo, se cala com vários e vários outros casos, que é como se a gente aqui no Brasil, e aí é uma coisa que eu fico indignado com isso, é como se a gente estivesse relativizando o que acontece nas periferias aqui do nosso país, com o João Pedro da vida, que fazia poucos dias, semanas que tinha sido assassinado dentro da sua casa. Uhum. Como é que é isso? Essa capacidade das pessoas de não se indignarem com esse tipo de situação. É, O processo de colonização dos Estados Unidos, ele foi totalmente diferente do nosso, né? A abolição deles foi totalmente diferente da nossa. Mas a gente costuma falar que o racismo ele é velado no Brasil, né? No sentido de que as pessoas já acostumaram com as mortes negras que acontecem no Brasil. As pessoas que eu falo não são as pessoas negras, né? As pessoas periféricas, mas são as outras pessoas que estão aí na sociedade. Então, elas já acostumaram com essas mortes negras. Eu cheguei a comentar com uma amiga essa semana que ano passado também morreu um jovem dentro do supermercado, do mesmo jeito que morreu o cara nos Estados Unidos, né? Então, assim, a mídia, ela faz com que isso seja mais explícito também. E o que deixou mais explícito o fato dele ter sido assassinado assim, na rua nos Estados Unidos foi como a população de lá reagiu àquela situação. E até a reação dos negros dos Estados Unidos, ela é diferente pelo processo de colonização que eles passaram. Eles tiveram abolição, mas eles tiveram acesso à casa. Assim, tinha um bairro só de negros, mas eles tinham casa. Eles tinham acesso à educação. Eles tinham ônibus só para negros, mas eles tiveram acesso a políticas públicas para eles. Coisas que a gente não... coisas que não aconteceram com a população negra no Brasil. Então, tudo isso também está envolvido com o nosso processo de colonização. A impressão que dá, aliás, não é nem a impressão, a constatação que a gente tem é que a gente negligenciou muito nossa história, né? A gente fala da questão da abolição dos negros, a gente fala da questão da ditadura, né? Quando a gente não puniu como devia punir, e aí a gente abriu espaço para deputado defender torturador dentro do Congresso Nacional. Então a gente negligenciou muito o nosso processo histórico aqui do nosso país. Infelizmente, é uma realidade. Ô, Luana, aí dentro desse contexto que a gente estava falando, aí a gente vê hoje o presidente que nomeou uma pessoa como Sérgio Camargo para a Fundação Palmares, né? Então, eu queria saber, enquanto você, mulher negra, militante, e quando vê uma figura daquela falando as asneiras que ele fala, os absurdos que aquele cara fala, como é que você, mulher negra, do movimento, como é que o movimento vê essa situação toda? O pai dele também é militante do movimento negro, há mais de 40 e tantos anos. E o pai dele fala que ele sempre foi de direita, que ele sempre se posicionou assim. O movimento negro vê aquilo como uma afronta a toda a nossa militância, tudo que a gente conseguiu conquistar durante esses anos de luta. E assim, o que a gente consegue fazer é nos posicionar contra os argumentos que ele coloca, contra as coisas que ele propõe. E é isso que a gente consegue fazer por enquanto, porque não tem muito a se fazer, né? Além dessa luta contra o cargo que ele está ocupando e tentar tirar ele de lá. A fundação, ela foi uma conquista enorme para a gente, né? E aí ver um cara daquele ocupando aquele espaço, tem pessoas que estão sofrendo, assim, psicologicamente, por ver o que ele está fazendo e o que ele fala. Mas o pai dele falou que ele sempre fez isso. Você falou da fundação como uma conquista importante, e aí a gente viu outras conquistas, como a lei de cotas nas universidades públicas, nos concursos públicos federais, né? Enfim, conquistas que o Estatuto da Igualdade também, né, que foi conquistado, acho que no último ano do governo Lula, conquistas que foram
galgados pela população através do PT, né, através do governo do Uhum. PT. E aí a gente teve a notícia, eu acho que no final do ano passado, que pela primeira vez na história, os negros passaram a ser maioria nas universidades públicas, né? Bem pouquinho a diferença. Mas, assim, a impressão que eu tenho, eu também sou estudante de universidade pública. Eu estudo administração na UFPE, aqui no campus de Caruaru. Mas a impressão que eu tenho, pelo menos na minha universidade, é que a gente está muito longe disso ainda. Quando eu vi aquilo ali, eu até comemorei, né, o fato. Mas, assim, eu fiquei naquele questionamento. Será que aquilo ali de fato é verdade? Será que os negros de fato estão inseridos nas universidades? É, quando eu vi a reportagem também, eu reagi da mesma forma. Assim, a gente sabe que depois que a pessoa pode se autodeclarar, né? Porque a questão de ter mais negros nas universidades é quando você vai preencher o formulário e você se autodeclara negro, né? Tanto que a gente teve até algumas denúncias de pessoas que eram brancas, que estavam ocupando lugares de negros. Mas é tudo a questão do momento assim, a pessoa se autodeclarou negra, então ela entrou na vaga de um jovem negro. Só que a gente sabe que não é essa a realidade, né? Quem está nas universidades estaduais, quem está nas universidades federais, nas universidades públicas, nas universidades privadas também, sabem que não é essa a realidade do ambiente universitário. Assim, é mais ou menos isso. Tem a questão do formulário que a gente preenche, né, do se autodeclarar negro. Tem aquele pessoal que fala, ah, mas meu avô é negro, né? Então, eu tenho meu olho azul e meu cabelo louro, mas eu sou negra. A impressão que tem é justamente essa. A gente não, pelo menos quem vive essa realidade lá dentro da universidade não consegue enxergar essa maioria que eles falam. Luana, Uhum. alguém falou aí, está chegando nos comentários, eu não consigo acompanhar, porque senão a gente perde o fio da história, mas alguém aí falou que você está na condição de pré-candidata aí em BH. Né? Eu queria que falasse um Sim. pouquinho sobre essa construção. Vai sair pré-candidata. A gente está desenvolvendo, né, a pré-campanha, mas aí eu coloquei meu nome, né, à disposição do partido por acreditar na nossa luta partidária e acreditar também na política que o PT constrói para a sociedade, né? É uma candidatura que ela foi construída com o coletivo, né? Que ela foi discutida junto com outras pessoas. Mas a gente está aí, na luta, tentando fazer essa pré-candidatura online, um cenário totalmente diferente do que a gente estava imaginando, né? Porque quando a gente discutiu a questão da pré-candidatura, a gente não estava nesse cenário de pandemia, né? Foi lá para dezembro, janeiro, e ainda teve o fato assim do eu me colocar como pré-candidata, né? Tem toda essa questão de, ai, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? Será que eu estou preparada politicamente? Mas aí quando pessoas acreditam no que você faz, te dão força, né? E aí é isso, a gente está nessa pré-candidatura que está sendo construída coletivamente. Massa. Deixa eu mandar um abraço para a Diane aí. Demorou, mas chegou. Ô, Luana, e dentro dessa questão de candidatura, e falar um pouquinho sobre representatividade. E isso eu falo nas mais diversas esferas, seja na política, seja no mercado de trabalho, enfim, nos cargos de maior relevância, digamos assim, nas empresas. É muito difícil você ver pessoas negras nesses cargos, né, fruto desse processo aí histórico de racismo. Enfim. Eu queria saber como é que você olha assim para o Congresso, por exemplo, para a Câmara de BH, que eu acho que não seja diferente, e você vê assim, tem um negro, tem dois negros, quase não tem negro na política, ocupando cargos que possam, enfim, dar voz às pessoas negras. Como é que tu vê isso e essa dificuldade de quebrar essa questão? Na eleição de 2018, a gente elegeu duas mulheres negras para deputadas estaduais, né? Da esquerda, assim, uma do PSOL e a outra do PT. E quando a gente coloca a candidatura, é bem nessa questão de representatividade, né? Mulher, jovem, negra. Essa classe da sociedade, ela precisa se sentir representada politicamente para ela acreditar nos projetos sociais que a gente constrói, né? Ela precisa se enxergar ali
para ele entender que aquilo ali é feito para ela, que aquilo ali é um lugar que ela pode ocupar. Eu fiz uma live esses dias com o Bruno e o Thiago do PT, que a gente discutiu exatamente isso. Quando é época de eleição, chega pessoas que não nos representam, né, dentro das nossas comunidades e falam, porque a gente vai propor coisa aqui para a perifa, né? É como se ele tivesse englobado ali naquela situação cotidianamente. A gente sabe que não é isso. Então, assim, a pré-candidatura ela é colocada exatamente por isso também, pela questão da representatividade. A gente precisa se sentir representado nesses locais, tanto na política, tanto quanto poder, assim, dentro de uma empresa, tanto na universidade. Eu vou fazer medicina porque eu vi uma jovem negra que fez medicina, que conseguiu, né, passar por todo aquele processo universitário sem estar traumatizada pós-universidade e ser uma excelente médica. Então, eu acho que é isso. A gente precisa se sentir representado em todos os locais e isso faz com que outras pessoas se enxerguem no mesmo local e começam a agir para ocupar esses locais também. E esse desafio é ainda maior quando você é mulher e jovem, né? Como você estava falando. Eu falei até com o Diane numa outra live sobre juventude, e a gente falando das dificuldades inerentes a quem é jovem, né? Que as pessoas sempre acham que você é o futuro, nunca é o presente, né? A Você vai ser o responsabilidade do futuro. futuro é nossa. Né? E aí você não pode estar no presente participando, nem Uhum. falando. Acho muito tosco isso, muito engraçado. E essa questão também que tu falou das pessoas se verem lá, eu vejo muito aqui, não na questão das pessoas negras, nem da questão das mulheres. Eu vejo aqui nas questões, quando a gente visita as periferias aqui, a gente conversando em alguns lugares mais periféricos, as pessoas falam muito, né? Porque tal candidato veio aqui, me esqueceu, não vieram mais, esqueceram da gente, não sei o quê. Aí eu sempre falo às pessoas, né? Pô, você vota numa pessoa que chega aqui numa caminhonete, o cara, um empresário ricão e tal, na expectativa de que depois essa pessoa vai te representar, vai ter um olhar para ti. Você tem que votar numa pessoa que você olhe para ela e você se enxergue nela, né? Então, por Uhum. isso que é importantíssimo que a gente faça esse debate e se coloque, né? Então, é importante. E a gente está dizendo aqui, o futuro nunca chega, eternamente é o candidato do futuro, isso é verdade. Ô, Luana, eu queria que falasse um pouco também sobre a questão dos quilombolas. Aqui a gente tem uma comunidade quilombola aqui, na zona rural, acho que é uns 20 quilômetros de distância. E o pessoal é um pessoal organizado, o pessoal se reúne todo mês, busca espaço, busca direitos, mas, enfim, infelizmente, eles são muito esquecidos por parte da administração municipal. Eu queria saber se existe essa realidade aí em BH também, se tu consegue enxergar isso no Brasil inteiro. A realidade eu acho que ela é a mesma, né, no Brasil inteiro. Mas aqui em Minas, como eu falei que a gente elegeu duas mulheres negras, uma delas é quilombolas, né? Ela é quilombola. Uhum. Então, assim, ela tá dando visibilidade para a população quilombola. E essa questão da representatividade, né? A política ela só vai chegar para essa população quando tiver um deles lá para falar para eles, né? Falar por eles, para representar eles ali dentro daquele espaço. A mesma questão com o povo indígena. E, assim, aqui em BH, a gente tem alguns quilombos urbanos também, né? E eles se auto-organizam, né? Porque eles sabem que a política não chega ali. Então, eles se auto-organizam para conseguir se sustentar. E eu acho que essa é uma realidade nacional. Entendi. Ô, Ana, voltando para a questão do racismo. Eu tive uma experiência quando era muito novo ainda, e até uns dias atrás eu estava olhando o álbum de fotografias daqui e me lembrei de um episódio. Que eu tenho uma foto no colégio ainda, enquanto criança, acho que 8, 9 anos de idade, e eu dançando a quadrilha, na época que os colégios gostavam de fazer quadrilha, com uma menina negra. E eu me lembro muito bem o nome dela, que era Manuela, o nome dela. Não tenho mais contato com ela, porque faz muito tempo isso. Mas ali foi minha primeira experiência de que eu, meio que ainda muito novo, não tinha noção do que era isso, né? Mas eu olhei assim e vi que as pessoas poderiam excluir outras por conta da sua cor da pele, ou cabelo, ou qualquer outra coisa do tipo. Porque na hora de tirar o par,
para dançar aquela quadrilha, as pessoas nunca queriam dançar com ela. E Uhum. aí eu acabei dançando com ela, mas ainda assim meio que sem entender por que aquilo ali acontecia. Eu queria saber de tu, assim, você disse que nasceu numa família de militantes, mas qual foi o primeiro choque assim que tu tivesse, que tu visse que, poxa, isso aqui machuca e machuca muito? Assim, eu não tinha consciência que aquela situação que eu estava sofrendo era uma situação racista, né? Uhum. Foi quando eu acho que eu devia estar no pré, devia ter uns 4, 5 anos. E aí a gente foi brincar de casinha e tal, e aí o menino ia ser o segurança da casinha. Aí eu tinha que sair com segurança para o supermercado para poder fazer uma compra, né? Criança brincando. E aí ele falou que não ia no supermercado comigo porque eu usava trança. E ele não gostava de mulher que usava trança. Assim, eu cheguei em casa chateada com aquela situação. Eu falei, mãe, não quero mais fazer trança, né, no meu cabelo. E a partir daquele momento também eu passei por todo um processo, né, de não quero meu cabelo crespo mais, eu quero alisar meu cabelo. E até para a mãe é difícil entender o que o filho está passando dentro da escola, né? Mas assim, a primeira experiência que eu lembro foi essa. Mas eu era tão nova, devia ter 4, 5 anos, que eu não entendia aquilo, que aquilo era, né, o racismo em si. Mas aquilo me tocou profundamente, tanto que a partir daquilo ali eu comecei a pedir minha mãe para alisar o cabelo. Aí com 7, 8 anos ela já me levava no salão para eu poder alisar o cabelo, porque eu não queria usar trança mais. E eu sempre lembrei dele falando, né? Ah, não vou andar com você porque você usa trança. E aí aquilo a gente leva. Se ele também não quer andar comigo porque eu uso trança, outras pessoas não vão querer andar comigo também porque eu uso trança. Assim, no dia foi cruel, doeu, eu acho que dói até hoje, né, quando a gente lembra. Mas Uhum. eu entendo também que ele foi criado, né, numa sociedade que é racista. Então, tudo aquilo que ele falou ali comigo, ele reproduziu de alguém. Como é difícil a gente poder lidar com essa situação, né? Porque, como a gente falou, tu falasse do racismo estrutural, enfim, de tudo isso, e a gente vive numa sociedade que é extremamente racista, né? Então, como é difícil que a gente possa vencer esse desafio, né? Porque uma criança, obviamente, ela não tem noção do que ela está falando, fazendo naquele momento, né? Não faz ideia. Mas aquilo que ela convive no próprio dia a dia representa muito. Eu falo muito isso, falei ontem dessa questão, da questão do partido, né? De como o PT vê essa questão e o fato de ter a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, né? E eu acho que a forma como a gente milita dentro do partido e como o partido se coloca, ele vai dizer muito de como vai ser você, caso você consiga um mandato, e como vai ser eu, caso consiga um mandato, enfim. Porque os nossos representantes partidários, a história do partido por si só, ela vai falar muito de como vai ser sua atuação política. Então é muito importante que as pessoas observem também esse detalhe. Queria que tu falasse um pouquinho agora sobre essa questão nacional, a gente falou rapidamente, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa figura aí que está na presidência da República, que foi eleito com um discurso de ódio, e não só ódio ao PT, à esquerda, enfim, mas também o ódio às minorias, aos LGBTs, enfim, e também falando um monte de asneiras a respeito das pessoas negras. Então, assim, como foi observar essa escalada do Bolsonaro, essa escalada hoje em dia do fascismo, né, do autoritarismo no Brasil, e diante da sua perspectiva de mulher, jovem, negra? Eu estava discutindo isso essa semana com uma representante do movimento negro, que é a Macota Celinha, né? A gente estava discutindo sobre os primeiros governos do PT. Então, quando o PT entra, ele faz com que as minorias, a pobreza, né, o pessoal da miséria, ele exista no país, né, enquanto classe. Aí surgiu a classe média, né, e os grandes ricos do Brasil continuaram do mesmo jeito, né, eles continuaram a classe A. Né? E isso fez com que eles se sentissem muito mal, né? Por que esse pessoal está crescendo economicamente? Por que esse pessoal está usando agora o avião? Por que esse pessoal tem
entrando nas universidades e a gente é obrigado a ocupar o mesmo espaço que eles, né? Então, tem uma pesquisa de uma mestranda chilena também que fala que no Brasil tem mais fascistas do que na Alemanha. Isso foi pouco antes do Bolsonaro ganhar que eu fui para uma atividade no Uruguai. E eu escutei ela falando isso lá. A gente estava no nosso primeiro turno ainda, um pouquinho antes da eleição. E aí esse pessoal sempre esteve aí, né? Só que o governo anterior ele era um governo que apoiava as minorias, né? Que apoiava o povo negro. Então eles não se sentiam livres o suficiente para expressar todo o ódio que eles sentem por essa população. Só que agora eles encontraram alguém que está na maior instância política, que dá fomento e que dá base para o argumento racista e fascista deles. Então eles sempre tiveram aí, né? Eles só estão colocando a cara agora para fora da janela, né? Eles só estão se colocando mais nos espaços. Mas isso tudo é um ódio mesmo, né? É um ódio porque esse pessoal começou a ocupar lugares que eles achavam que era só deles. Só eu posso ocupar esse lugar dentro da sociedade. Dentro disso que tu falou, a gente pode afirmar com todas as letras que a gente vinha dizendo, eu gosto muito de falar isso, sempre que posso eu falo, que Bolsonaro é um genocida. Sim. Né? A visão que a gente tem dele é essa. Uma pessoa que não consegue conviver. E eu queria Eu falar... vejo ele também como um ator, sabe? Ele foi colocado ali para fazer isso que ele está fazendo. Ele foi colocado ali para acabar com todas as políticas públicas que a gente custou colocar dentro da sociedade. Então ele está cumprindo o papel que foi proposto para ele, sabe? Tem gente que fala, o Bolsonaro é louco, ele é um palhaço. Não, gente, ele é um artista. Ele está ali para fazer isso. E ele fala para um nicho muito resumido, né? Uhum, Aquele núcleo duro de apoio dele, que eu acho que ali é impenetrável, né? Aquelas pessoas, eu costumo uhum, dizer, aquele 30% ali vai se manter ali, não adianta. E ele fala justamente para aqueles 30% ali, que é aquelas pessoas que uhum. vão fazer aquela defesa cega dele, enfim. Eu queria que a gente falasse também sobre outra figura do governo, que naquela reunião ministerial a gente pôde acompanhar. Que assim, a gente fala reunião ministerial porque tem que falar que foi, né? Mas aquilo ali não foi de longe, não foi uma reunião ministerial. Mas a questão da fala do Abraham Weintraub, que ele fala da questão que, não, nós somos um povo só, então não tem isso de povo negro, não tem isso de povo indígena, nós somos um povo só. Como é que tu viu aquela fala dele? Há muito tempo, inclusive, o movimento negro ele vem debatendo nesse tipo de fala, né? Não, não existe racismo, é todo mundo igual, é todo mundo gente. O racismo não existe porque é todo mundo gente. A gente já luta há muitos anos por pessoas que reproduzem essa fala, né? E a gente sabe que essa não é a realidade. A gente sabe que o pobre ele é tratado na sociedade enquanto pobre, que o negro é tratado enquanto negro. A gente sabe que o cara que mora na periferia ele é tratado como favelado. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que foi construída para tratar as pessoas com diferença, né? Então, assim, já é uma fala que não é novidade, tá? Não é uma fala que é novidade, que a gente já luta contra esse tipo de argumento diariamente. Entendi. Perfeito. É uma questão que eu fico muito pensativo em relação a isso, a questão da juventude negra, né? É uma juventude que tem sido assassinada, e é um desafio que a juventude negra tem de... A gente pensa, quando a gente é jovem, a gente pensa, eu quero me formar, quero ter um diploma de curso superior, enfim, quero ser médico, quero ser fonoaudiólogo, quero ser administrador, enfim. E você tem esse desafio de, enquanto negro, morador de região periférica ou não, você tem esse desafio de sobreviver, né? Não é nem de viver, de sobreviver a uma certa fase, e a gente vê isso no Rio de Janeiro muito fortemente, mas está espalhado em vários lugares do Brasil, que é as crianças, os jovens, adolescentes, né, morrendo em tiroteios, em uma política perversa, que é essa política de combate às drogas, que o Brasil insiste nela, alguns estados insistem também nela, que a gente já viu que é fracassada, né?
Eu queria que tu falasse um pouco da realidade aí de BH em relação a isso. As periferias, os negros, acontece também esse extermínio da juventude negra, essa questão das drogas, como é que tu vê isso aí? A gente sabe que essa política contra as drogas, ela é uma política contra uma raça em si, né? Que é o povo negro. Aqui em BH a gente passa pelo mesmo tipo de situação, né? Aqui morre jovem negro todo dia. Inclusive, eu lembro quando eu era novinha, assim, que eu ia sair com alguns amigos negros, que a mãe deles, né, sempre falava, quando vocês estiverem na rua, se passar algum policial, você dá a mão pra ele, né? Tipo assim, pra ele não ser revistado, pra ele não apanhar no meio da rua. Então, essa realidade do racismo, ela é em todos os estados, em todas as cidades. Assim, tem estado que a polícia ela é mais genocida. Isso é fato, né? Tem estado que a polícia ela vai para matar. A gente fala que não existe bala perdida, né? A bala ela tem o direcionamento certo, a idade certa, a cor certa e a localização certa. Essa bala ela nunca foi perdida, né? Mas é mais ou menos isso, assim. O racismo, ele é racismo em qualquer lugar. O racismo que eu passo aqui andando na rua em Belo Horizonte, eu também já passei várias vezes andando na rua em São Paulo, né? E E é isso. falando, já passou em São Paulo, enfim, mas tu já viajou a alguns países, né? Enquanto diretora de Relações Internacionais da JPT, como é que tu viste isso lá fora? Existe essa presença muito forte, pelo menos nos países que tu tive essa oportunidade de visitar? Em todos os países que eu fui, eu tive passagem muito rápida, né? Porque a gente vai para uma agenda para representar o partido e volta. Assim, a gente não tem um tempo de conhecer o país, né? Mas assim, o tratamento no aeroporto é o mesmo, Hum. né? Como, tipo assim, como que essa pessoa saiu de dentro do voo e tá pousando aqui? E aí a gente vê a diferença. Ai, assim, tinha uma senhora branca na minha frente. Aí o segurança foi lá, pegou a mala dela, porque estava muito pesada. Minha mala era maior do que a dela, eu acho. Eu tive muita dificuldade, inclusive, para tirar a mala da esteira, mas eu tirei a mala sozinha. Então, a gente vê que está em todos os lugares, né? Deixa eu mandar um abraço para Fernando, que ele mandou aí um abraço. Ele disse que você saiu da toca, viu, mano? Ele mandou um abraço. Olha, ele E- conversa muito fiado. Ô, Luana, eu queria saber, assim, de tu. Eu estou aqui na condição de pré-candidato a prefeito, né, pelo PT aqui, no Uhum, interior no interior de Pernambuco. E aí a gente. Essa questão de discutir políticas de cotas, políticas para a juventude negra, enfim, para LGBT, é um tabu muito grande aqui. A gente faz uhum. esse trabalho, conversando, a gente conversou sobre a saúde LGBT semana passada. Uma enfermeira que está ligada a essa pauta, que se dedica a essa pauta. E, tipo, é sempre um desafio, porque é um tabu. As pessoas aqui não estão acostumadas a conversar sobre esse tema. E eu acho que é importante a gente Uhum. colocar enquanto PT, enquanto Partido dos Trabalhadores, enquanto projeto de sociedade que a gente defende, que a gente... E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, na tua cabeça, no interior do estado aí do teu, Minas Gerais, nas cidades menores, essa dificuldade é maior. Né? Então, como é que tu vê essa questão do enfrentamento ao racismo por parte do poder público, enquanto administração, seja ela estadual, municipal, as medidas, as políticas que são aplicadas são efetivas ou falta muito ainda? No último governo, ele foi um governo do PT, né? Foi pelo Pimentel. Então a gente tinha a nossa Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E aí nós fizemos uma conferência estadual, que foi a maior conferência do estado. Assim, tinha presidiário, porque a conferência ela foi nos presídios para poder tirar delegado. E aí a gente foi escutado pelo governo, né? A gente estava ali para pautar o que a gente achava que era necessário para a gente naquele momento, né? Então a gente debateu educação, a gente debateu economia, a gente debateu a questão do emprego, a gente debateu a questão do saneamento básico, luz, a gente debateu tudo para a sociedade. Mas assim, agora a gente está num governo
que ele é de direita e ele é apoiador assumido do Bolsonaro, né? Então ele não continuou as políticas que foram colocadas. Ele não se dispõe a conversar com a população negra aqui de Minas Gerais, né? Já na questão do municipal, a gente ainda tem um prefeito que dialoga com a gente, que colocou pessoas que nos representam dentro, né, de cargos na prefeitura para poder colocar política para a gente, para debater a política com o nosso povo. Mas a gente sabe que Minas Gerais tem 820 e tantos municípios e a gente sabe que isso não é a realidade nos outros municípios, né? Então, com um governo ainda estadual que não apoia a política, é muito mais difícil. Eu penso que é tipo uma reação em cadeia, né? Quando a gente tem um presidente da República que não dá voz, aí a gente sai, os governadores acabam não tendo tanta preocupação, e aí passa para os prefeitos, enfim. Eu acho Uhum. que se a gente tivesse uma figura na presidência da República, como a gente teve com Lula, com Dilma, que desse voz a essas pessoas, eu acho que talvez os próprios governadores, os próprios prefeitos se sentiriam naquela obrigação de dizer, ó, vou seguir aqui uma linha, enfim. Luana, estamos caminhando para o finalzinho aqui, para os 5 minutos finais. E aí, no instante passa, né, rapaz? Essas lives do Passou Instagram rápido. é muito ligeiro. Então, eu queria te agradecer, obviamente, pelo espaço aí que tu reservou aqui para bater esse papo com a gente. Obviamente que, feito eu falei, né, a gente faz para aprender mais do que falar. A gente quer ouvir muito, que é para a gente poder saber para onde a gente vai e como a gente vai. Né? Então, achei muito importante essa conversa contigo. E queria deixar um espaço, se você quiser acrescentar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado ou provocado, se você quisesse falar, para você ficar à vontade. Eu acho que nesse curto espaço de tempo a gente debateu um pouquinho de tudo. Uhum. Só queria mesmo agradecer o convite e falar que eu estou aí disponível para ajudar politicamente, para pensar, né, um plano de governo, em ações, em políticas para a população negra e falar que eu estou aí. Que o que precisar também para a campanha pode contar comigo. Que se já tem meu número, é só ligar. Diante está dizendo aqui, contem comigo, então a gente vai se contar um com o outro, né? Porque Diante também é pré-candidato lá em Recife, eu sou aqui em Sim, São Caetano, então a gente vai fazer uma rede aqui, vai conversando e trocando as ideias, isso é muito importante. eu Luana, muito acho que é obrigado. isso. Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima. Até. Beijos. Beijo.